Oi, eu sou o Ricardo, esse é o Rica The Vegans. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se inscreva, dê aquele like, comente o que você está achando. Tem uma playlist aqui em cima só sobre plantas, aqui no card do lado esquerdo, então não tenha medo, se jogue lá. Hoje eu vou responder algumas perguntas de alguns seguidores e amigos que me perguntaram, perguntas básicas sobre o cultivo de plantas dentro de casa, apartamentos, enfim, sobre regas, sobre poda, várias perguntinhas. Eu fiz um compiladinho de perguntas que eu acho importante responder aqui, porque muita gente tem as mesmas questões e a gente acaba ajudando todo mundo. O Alice, ele me perguntou assim, as minhas eu coloco no sol e tudo, assim, a gente não sabe o que planta que é, mas algumas ficaram amarelas. Aí a minha favorita tá ficando. Bom, planta amarela pode ser tantas coisas. A folha, quando ela fica amarela, pode ser muita água, pode ser pouca água, pode ser muita incidência de sol, pouca incidência de sol. Então são vários fatores. O que eu indico a vocês fazerem é conhecerem as plantas que você tem em casa, que você está cultivando. Pode ser que ela precise de pouca água e você está matando ela afogada, e pode ser também que ela seja uma planta de ambiente de meia sombra e você está deixando ela do lado de fora de casa, tomando mais de 4 ou 5 horas de sol nas folhas. Então isso não é recomendado. Então conheça a sua planta, saiba o nome científico, o nome popular e descubra quais são as necessidades básicas da sua planta. A gente começa por aí. Sabendo a história da planta, né, de onde ela veio, que forma que ela é cultivada, a gente consegue trabalhar com ela melhor e deixar ela mais saudável. A próxima pergunta é do Igor. Ele pergunta sobre casos de infestação por pulgão e cochonilha. Como exterminar esses insetos sem detetizar a casa toda com veneno. Bom, quem me conhece sabe, eu sou vegano, então sou meio que contra exterminar insetos e eles têm um papel importante na natureza. Bom, Igor, eu recomendo óleo de ninho, eu já falei sobre óleo de ninho aqui várias vezes. Ele é um óleo natural, então ele não vai agredir nem o meio ambiente, nem a sua casa, não é tóxico, então tipo, você pode borrifar ele misturado com água nas plantas, você tem que reaplicar sempre. Você não vai eliminar a cochonilha, muito menos os pulgões, tá? Você vai usar como repelente esse óleo, que ele é um óleo de uma árvore indiana, inclusive ela tem no Brasil, mas ela não é brasileira. Então você acha esse produto em várias casas de produtos naturais, casas que vendem planta, tá bom? Isso aí é muito fácil de achar. Próxima pergunta é do Wagner. O Wagner pergunta sobre quais espécies aguentam ficar sem tomar sol e se posso dormir com elas no quarto todo trancado de noite. Questão de oxigênio. Gente, esse é um dos melhores mitos que existe na internet. Eu acho que muita gente já ouviu falar que, meu Deus, se eu dormir com uma planta dentro do meu quarto, ela vai roubar todo o oxigênio e vai me matar. Gente, é o seguinte, se você estiver do lado de uma pessoa, se você estiver dormindo com seu namorado ou namorada, ele também está respirando do mesmo oxigênio de você, então ele está meio que roubando o seu oxigênio também. Eu acho que é a mesma coisa que a planta faz. Então se você quiser ter uma planta dentro do quarto, você pode ter um antúrio, você pode ter uma espada de São Jorge, que ela faz essa questão de limpeza do ar, né? Então não tenha medo. E, inclusive essas plantas que eu acabei de falar, elas são plantas de meia sombra, elas são ótimas para ficar dentro de casa, então tranquilo, não tenha medo de ter planta dentro de casa. Existem várias plantas que você pode ter dentro de casa e dentro do quarto, sem problema algum. Elas não vão te matar asfixiada, tá? Ela não vai crescer os bracinhos e vai te matar durante a noite. Não tenha medo. Bom, a Daniele, ela pergunta por que minha suculenta tá murchando. Essa é muito boa, porque eu já falei várias vezes sobre suculenta aqui no canal. Eu dou água direitinho pra ela uma vez por semana, como diz as instruções e tal, mas ela continua murchando, tipo, muito seca embaixo e caindo as pétalas. De pouquinho em pouquinho ela tá morrendo, sei lá o que fazer. Observação, dou a quantidade exata de água. Como você já mesmo disse, a sua planta está dentro de casa, né? A suculenta. E para quem não sabe, eu já falei várias vezes aqui no meu canal, suculenta ela é uma planta solar, como o cacto. A suculenta ela precisa de sol. Tipo, muito sol durante o dia nela. Você deixar a suculenta dentro de casa, ela vai sobreviver, vai, mas ela não vai ficar saudável, como é o caso da suculenta da Daniele. E o que acontece? A suculenta, ela sofre de estilamento. Estilamento é quando a suculenta, ela sempre está buscando onde tem mais incidência solar dentro da casa. Então o que é que ela acontece? Ela vai subindo, 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 as folhas dela vão caindo, vão murchando, ela vai ficando muito feia e ela só tem folhas em cima. A parte do caule, né, do meio, da metade para baixo, tá sem caule, tá sem folha nenhum, só tem folha em cima. Então isso acontece muito, muita gente compra e muita gente que vende suculenta não avisa isso para as pessoas, tá? Suculenta tem que ser fora de casa e no sol. Se você estiver dentro de casa e tiver uma janela que bate muito sol, deixa ela lá.
tá? Não deixa sua suculenta morrer, não. O Ryan pergunta uma dificuldade chamada dog. O gato dele se chama Dog. Melhor pessoa. Bom, gatos e plantas, eu fiz, inclusive, um vídeo que vai estar aqui no card em cima sobre gatos e plantas, sobre boa parte das plantas que a gente tem em casa e que são tóxicas para gatos. O que acontece? Gato é um bicho curioso e ele sempre vai procurar alguma coisa para morder. E a planta tá lá paradinha e ele vai morder, vai cheirar, enfim. O que eu recomendo vocês fazerem, o que funcionou comigo, que eu tenho uma gata chamada Luna, para quem não conhece, funcionou comigo bastante, foi a questão de borrifar suco de limão com laranja. Eu também usei óleos essenciais, quando eu não tinha mais laranja nem limão para fazer suco. Eu usei óleos essenciais e funcionou bastante, porque eles não gostam de cheiros cítricos, aromas cítricos. Então você borrifa no vaso, na planta e em cima no solo. Que ele vai cheirar, né? O gato vai falar, não gosto muito desse negócio aqui não, então partiu, tá? Isso pode funcionar. Se não funcionar, você tem que partir para outros métodos. Tem outros canais aqui no YouTube que podem ensinar, que são pessoas mais especializadas em gatos, em comportamento de gato e de cachorro, que podem indicar outras soluções para vocês. Essa dos aromas cítricos funcionou comigo, tá? Então pode ser uma boa. E vocês também podem conversar com o gato de vocês. E também dê uma olhada na questão de plantas tóxicas para os seus gatos, porque pode ser um problema muito grave. O Lucas perguntou, minha dúvida é porque minha maranta me odeia. Ela não te odeia, ela provavelmente está pedindo socorro. Cada dia tá pior, eu já tentei de tudo. Vou começar a conversar com ela e pedir pelo amor de Deus para ela não morrer. Ótima pergunta. Bom, Lucas... Não, ele tem uma outra pergunta, inclusive, ele emendou aqui. E sobre adubação? Tem as caseiras que alguns falam que são ótimas, outras falam que é veneno para a planta. Por exemplo, a borra de café, casca de ovo e afins. Bom, a amaranta, ela é uma planta de meia sombra para sombra. Então eu recomendo que ela não esteja muito perto do sol, porque ela pode queimar. E ela é uma planta que gosta bastante de umidade, mas não gosta de solo muito encharcado. Então eu recomendo sempre dar uma borrifada durante 2 vezes por semana. Ela adora, né? Aquelas plantas ficam todas molhadinhas e tal, com aquela umidade, mas ela não gosta do solo muito encharcado, porque aí vai apodrecer a raiz, enfim, vai ficar aquela coisa horrorosa. Então borrifa, meia sombra, dá uma olhadinha com ela, conversa. Plantas adoram que você converse com elas, tá? Então tipo, dá uma conversadinha. Oi, querida, tudo bem? Como que você tá? Você tá linda hoje. Conversa com elas que elas adoram. E em questão adubo orgânico, eu acho que é super ótimo para as plantas, mas você tem que saber aplicar e saber escolher também o que você está colocando. Cascas de frutas, cascas de legumes, borra de café que é rica em nitrogênio, mas assim, você tem que misturar, né, fazer uma papinha e tal, mas não coloca em cima, porque se você colocar em cima pode dar bicho, enfim, vai ficar um horror. Tira um pouquinho do solo, faz um buraquinho, coloca ali, mistura, né, junto com o solo. E depois você cobre, tá? Não deixa nenhuma parte desse adubo orgânico que você está colocando ali em cima, não. Porque pode, enfim, bolorar, criar mofo, enfim, vai ficar horror. Então não faça isso, tá, Lucas? E a próxima pergunta é a Ana. Ana, ela pergunta, minha sala não tem muita luz, mas eu queria uma plantinha lá. Bom, Ana, tem várias plantas que sobrevivem a pouca luz. Eu já, inclusive, já até falei aqui da amaranta, tem a espada de São Jorge, tem a antúrio, a venca, tem várias plantas que você pode cultivar dentro de casa, mesmo se você não tem uma bastante incidência de luz. Lembrando que toda planta precisa de luz, tá, gente? Não vai me colocar uma planta dentro de um quarto escuro porque ela morre. Ela precisa pelo menos de uma incidência de luz. Não precisa ser uma luz direta, mas ela precisa de uma luz. O Neto perguntou, tem que ser gay pra cultivar planta em casa ou não tem nada a ver? Neto, eu deixei essa pergunta por último porque ela é ótima. Não. Cultivar planta em casa não vai ferir a sua masculinidade. Então você pode cultivar planta, você pode ser até vegano, porque eu sei que tem muito machão hétero que diz, eu vou comer carne sangrando porque é coisa de macho. Não vou comer comida vegana porque é coisa de, né, a gente sabe muito bem a palavra. Não tem nada a ver, não vai ferir sua masculinidade, você pode cuidar de plantas, inclusive é sexy. Mulheres gostam de homens que gostam da natureza, dos animais e de plantas, tá? Fica aí a dica pra você, meu amiguinho, que é hétero, cis, machista e que não gosta de cultivar plantas em casa. Mas você pode cultivar plantas em casa. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais perguntas, podem me mandar lá no Instagram, é RickandTheVegans, meu Instagram. Vocês podem também comentar aqui embaixo o que vocês têm de pergunta pra mim. E, inclusive, me ajudem a chegar aos meus inscritos. Eu sei que eu tô bastante longe, mas se você puder se inscrever nesse canal, me dá um likezinho gostoso. E também me deixa sugestões de temas. Estou aberto a sugestões. A gente se vê na semana que vem. Tenha um ótimo final de semana. Um beijo e tchau!